Olá, meu nome é Lailda Pereira Guedes de Santana, faço parte do curso de Letras EAD pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui hoje para gravar o meu trabalho de TCC 1. Vamos comigo? O tema abordado será Gêneros textuais e sua diversidade em livros didáticos. É de fundamental importância o trabalho com gêneros textuais em sala de aula, podendo assim afirmar que é indispensável. Portanto, o presente trabalho está baseado nos estudos e análise da diversidade de gêneros textuais em livros didáticos, tendo o propósito de analisar e refletir a busca continuada de uma educação de qualidade, especificamente no ensino de português. O trabalho com língua portuguesa exige uma certa habilidade e criatividade em todo o seu processo, desde o planejamento. Porém, neste percurso, espero que essa abordagem seja de necessidade por conterem elementos que definam a importância da diversidade textual, o que irá contribuir para a formação do indivíduo, tornando-se um ser crítico perante a sociedade em que vive. Para atender a essa solicitação, devemos estar atentos nos conteúdos que acompanham o material de apoio do professor, que é o livro didático, fazendo ajustes necessários, como, por exemplo, relacionar o verbal do não verbal na construção dos sentidos, pois é notável a dificuldade dos alunos do Fundamental 2 em compreender textos que apresentem mais de uma linguagem, interferindo também em suas produções. A diversidade nos gêneros textuais nos permite ir além do nosso universo, facilitando a comunicação entre os povos. Portanto, Será que os livros didáticos da atualidade vêm atendendo à prática da diversidade textual em sala de aula? por este motivo, proponho a análise deste trabalho de pesquisa e material sugerido. Os objetivos a ser contemplados serão: promover a compreensão sobre a importância da diversidade textual, conhecer a importância da diversidade dos gêneros textuais nos livros didáticos, explorar os livros quanto aos gêneros textuais, aperfeiçoar o trabalho com os livros em sala de aula. Este trabalho tem como referencial teórico 3 grandes autores que trouxeram seus pensamentos como inspiração. Na língua portuguesa é essencial o trabalho com a diversidade de gêneros textuais, devido à necessidade da sociedade quanto à interação verbal, que é indispensável. É importante que se faça o uso da linguagem escrita com mais qualidade, sabendo o significado de cada texto apresentado, para que faça o uso de maneira correta. Segundo Paulino, os gêneros com instâncias de significação funcionam tanto no momento de produção dos textos como no ato da sua recepção. Tanto na forma escrita como a oral requerem diferentes tipos de conhecimento, não podendo se repetir para todo e qualquer gênero. Já Dawes, em 1995, afirma que o ensino que visa ao domínio textual requer uma intervenção ativa do professor e um desenvolvimento de uma didática específica. Porém, não basta apenas estar registrado no livro e por muitas vezes passar despercebido, pois a metodologia utilizada pelo professor deve ser baseada na realidade da turma,
o que é indispensável na participação ativa do aluno. A vida cultural e social está associada a um gênero textual, então percebe-se a necessidade e a realização de atividades socioculturais. Já a ideia baktiana defende que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. O mesmo deixa claro que a comunicação verbal, através da atividade cultural da língua, em que se refletem os fatos existentes do passado, presente e do futuro. Portanto, na medida em que nos comunicamos, estamos fazendo uso de algum gênero, de algum tipo de texto. Em nossa rotina diária, utilizamos constantemente diferentes maneiras de comunicação escritas e orais. Portanto, o livro didático é um objeto constantemente utilizado em sala de aula e que, apesar de muitas vezes constar nos livros a variedade textual, não significa que seja explorado de forma ampla. Por outro lado, alguns livros deixam a desejar esse tipo de atividade. Por este motivo, é necessário que se faça uma análise às propostas que estão de acordo com a atualidade, de acordo com as diretrizes curriculares no que se refere ao trabalho de gêneros textuais de língua portuguesa. Através dessa análise, o professor saberá o que deve se usar e o que de forma usar, para que o trabalho não seja amarrado, levando o professor a fazer modificações onde houver necessidade de acordo com a realidade da turma. A diversidade de gêneros textual é de total importância e utilidade do aluno no meio social em que ele vive, nos mais diversos usos da língua. Geralmente o indivíduo, quando estimulado, ele desenvolve hábitos. No entanto, é natural que o indivíduo não sinta interesse por um determinado gênero, como por exemplo, notícia. É primordial que o professor, com seu papel de mediador, ofereça situações que despertem esse interesse. Não utilizando qualquer tipo de notícia, mas notícias que façam parte do seu cotidiano, da sua faixa etária de idade, como por exemplo, um evento que se vivenciará nas proximidades, a produção de um jornal com notícias reais que foram presenciadas no ambiente escolar, ou quem sabe um programa de fofoca. São inúmeras as atividades que podemos usufruir em um único gênero, ampliando o vocábulo e construindo os sentidos que conduzem o seu contexto escolar e que sirvam como base para a sua vida social, tornando-os cidadãos criativos, formadores de opiniões. Com certeza, esse indivíduo desenvolve esse hábito de acordo com o meio em que vive, tornando prazeroso. Na realização deste trabalho, foi um estudo baseado na abordagem qualitativa que nos permite analisar o material de apoio do professor, o livro didático, do Ensino Fundamental 2 e a forma que vem abordando a diversidade textual. Na realização deste trabalho, foi um estudo baseado na abordagem qualitativa, que nos permite analisar o material de apoio do professor, o livro didático, nono ano do Ensino Fundamental 2, e a forma em que vem abordando a diversidade textual. Durante o processo, foi realizada a busca por diversos textos para leitura e análise de vários livros de língua portuguesa na série citada acima. A análise do material coletado apresentará elementos que induzam a exploração do material de apoio, ou seja, o livro didático, para que haja um melhor aproveitamento de usos das propostas e desenvolvimento de seus objetivos. Portanto, espero que traga bastante proveito para vocês, né? E até a próxima. Fiquem com Deus.